Iniciaremos agora com o material 2. Aqui é uma introdução ainda. O banco de dados é uma base de um sistema, sendo que qualquer alteração na sua estrutura, principalmente que já estiver dados armazenados, pode ser um processo bastante complexo. Desta forma, é fundamental que os desenvolvedores sejam extremamente cuidadosos com o processo de modelagem e o projeto do banco de dados. Para modelar um banco de dados, deve-se analisar atentamente os requisitos do cliente e garantir que existirão estruturas capazes de armazenar todas as informações necessárias para atender os requisitos coletados. Em se tratando de banco de dados, existem 3 níveis de modelagem: a modelagem conceitual, a modelagem lógica e a modelagem física. A modelagem do banco de dados se dá por meio de diagramas que vão evoluindo do modelo lógico mais simples até o modelo físico. Existem inúmeras ferramentas de modelagem de banco de dados, sendo as mais conhecidas como o Irving, Workbench, DBDesign, BR Modelo, entre outras. A parte mais complexa da modelagem é criar as tabelas com seus respectivos campos e relacionamentos de forma que possam atender todos os requisitos do cliente. Após os diagramas estarem prontos, o processo de implementação é muito simples. Basta ter conhecimento da linguagem SQL. Algumas ferramentas que geradas automaticamente com o código necessário. Modelagem conceitual é a forma mais simples da modelagem. Sendo extremamente abstrato, seu objetivo é mostrar um esquema geral de como ficará o banco de dados, servindo de base para o modelo lógico. Alguns estudiosos afirmam que o modelo conceitual não precisa ser feito. Com experiência, pode-se elaborar o modelo lógico ou físico diretamente. Entretanto, em situações complexas é importante que os 3 níveis de modelagem sejam realizados. Então essa modelagem conceitual aqui é mais ou menos isso daqui que eu estava desenhando. Ó. Nos próximos slides a gente vai dar uma aprofundada nisso. Entidade. Uma entidade é um conceito fundamental de um banco de dados relacional, pois ela representa um conjunto de objetos da realidade modelada. Futuramente as entidades se tornarão tabelas. Isso daqui é parecido com orientação a objetos, né? Você coloca uma entidade, daí você coloca os atributos, digamos aqui vai entrar cliente, telefone, blá 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 blá, e daí as funções. Você vai fazer, digamos assim, um objeto só com funções. E daí você puxa isso lá na linguagem. Parecido. É interessante estudar banco de dados junto com orientação a objetos. As entidades são representadas por um retângulo com um nome dentro. Como, por exemplo, em uma modelagem de uma biblioteca existirão entidades aluno, livro, autor, empréstimo, etc. A figura abaixo mostra como são representadas as entidades. Os atributos são especificados da entidade, ou seja, os campos de uma tabela de banco de dados. Por exemplo, uma entidade cliente pode ter como atributos o nome, CPF, endereço, telefone, entre outros. Graficamente, os atributos são representados por traços e um círculo em sua extremidade, seguido pelo nome do atributo. Caso uma entidade tenha muitos atributos, pode-se utilizar um dicionário de dados. A parte da inserção dos mesmos. A figura abaixo ilustra como o exemplo da representação dos atributos. Aqui entra aquela questão, né? São, digamos assim, as colunas da tua tabela, digamos assim. Atributos identificadores. Essa bolinha preta aqui é a primer key, que a gente chama. Toda a entidade deve possuir um identificador, que pode ser um ou mais atributos, cujos valores devem, para se distinguir uma ocorrência de entidade das demais ocorrências da mesma entidade. Entidade é o quadrado, né? No caso, é o quadrado. E os atributos são as bolinhas. Por exemplo, uma entidade cliente, o identificador pode ser o atributo CPF, visto que cada cliente possui um número de CPF único.
Isso daqui pode ser, você pode chamar de primary key também. Mas não é, diz que não é aconselhável. Ou pode ser criado um campo para ser identificador, como ID produto, ou ID usuário, ID pessoa, ID o que você quiser. Esse atributo identificador é mais conhecido como chave primária. O atributo nome não poderia ser identificador, pois existem vários Zés, vários Joãos, várias Marias, várias Carolinas, né? E com o mesmo nome. Agora já o CPF não, tem que ser, digamos assim, uma identidade única para ser uma chave primária. Senão vai dar problema. O atributo identificador possui um círculo preenchido, que é o que eu estava comentando. Relacionamento. As entidades, na maioria das vezes, precisam compartilhar entre si, sendo que, para isso, é necessário criar um relacionamento entre elas. Por exemplo, uma entidade pedido precisa de dados vindos da entidade cliente. Um pedido não pode existir sem, digamos assim, um solicitador. O relacionamento permite cruzar dados entre as tabelas, que é o que eu estava comentando na aula passada, né? Das questões lá de você colocar uma chave dentro da outra e puxar duas para montar uma terceira tabela, permitindo buscas de dados e consultas de relatórios mais elaborados com mais informações. Graficamente, o relacionamento é representado por uma linha ligando as duas entidades, como um losango descrevendo o relacionamento como mostra a figura. É como se fosse assim: o cliente executa a venda. O produto ele está contido na venda. O cliente precisa da venda para comprar o produto. É como se fosse, digamos, a entidade. O cliente ele tem todos os seus atributos. Ele tem nome, tem telefone, tem blá blá. O produto ele tem nome, tem código, tem preço. A venda, ela vai ter o quê? Vai ter preço, vai ter quantidade de estoque, vai ter os atributos dela. E daí isso daqui, digamos, são os operadores. Cardinalidade. Uma propriedade importante na modelagem de um banco de dados é a cardinalidade da entidade, ou seja, quantas ocorrências de uma entidade podem estar associadas a outra entidade. Existem três possibilidades de cardinalidade. São elas: um para muitos e muitos para muitos. Também existem a possibilidade de informar a cardinalidade mínima e máxima, sendo apenas a máxima obrigatória. 1 para 1 é o tipo menos usado de cardinalidade, pois na maioria das vezes em que duas entidades possuem 1 para 1, é possível unir as duas entidades em uma só. Não tem necessidade, digamos, de você fazer duas tabelas para poder botar 1 para 1. Você coloca esses dados extras aqui dentro do próprio cliente. É isso que ele está querendo dizer aqui. Nesse caso, para cada ocorrência de uma entidade, haverá apenas uma ocorrência na outra entidade relacionada. Aqui já entra um pouco mais na questão da questão de processamento, da questão de poupar espaço em disco, mas o objetivo não é esse, é só entender o conceito. Como, por exemplo, pode-se analisar a figura abaixo, onde existe uma entidade cliente com o objetivo de cadastrar os dados básicos, mas eventualmente pode ser necessário dados extras, que ficam armazenados nas entidades dados extras. Um para muitos é o tipo mais comum de cardinalidade, sendo que o ideal é deixar todos os relacionamentos com esta cardinalidade. Neste caso, uma ocorrência de uma entidade pode estar associada a várias ocorrências da outra entidade. Uma ocorrência da categoria pode estar envolvida com várias coisas do produto. Por exemplo, eu tenho um ar-condicionado que ele é regado a água. E daí aqui na categoria ele é regado a água? Não. Tem outro que é seco.
Então, o mesmo produto ele tem atributos diferentes. Nessa ocorrência, uma entidade pode estar associada com várias ocorrências na outra entidade. É o que eu estava comentando. Podem ter, digamos assim, divergências de informação do mesmo produto. Não do mesmo, né, mas do mesmo grupo. No exemplo abaixo, uma categoria de produto pode estar associada a diversos produtos. A categoria celular pode estar associada ao produto Galaxy, iPhone, Moto G, entre outros. Muitos para muitos. Essa daqui você vai ter que quebrar em duas tabelas, né? Você não vai conseguir, tipo, implementar ela porque você não vai dar problema. Você vai ter que criar uma, cria uma aqui, depois você cria outra aqui, pega os dados dessa, com essa, concatena e monta uma terceira, que daí ela vai ficar 1 para n, porque senão vai dar problema. Futuramente a gente vai comentar sobre isso. Esse é o caso mais complexo de cardinalidade, pois não tem como ser implementado no banco de dados e deverá ser transformado em 1 para n, mas no modelo conceitual pode ser representado em n para n mesmo. O modelo conceitual é esse mais básico, né? O exemplo abaixo mostra um exemplo de como um pedido pode ter vários produtos, mas um produto pode estar em vários pedidos. Exemplo de modelagem conceitual. Elabore um modelo conceitual para um comércio de vendas em geral que seja capaz de atender as seguintes características. Aqui é uma tarefa, né? Seja capaz de armazenar os estados e as cidades. Uma cidade obrigatoriamente deve pertencer apenas a um estado. Armazenar clientes, nome e o telefone. Todo cliente deve pertencer a uma cidade. Armazenar produtos, descrição, preço, quantidade em estoque. Todo produto deve pertencer apenas a um fornecedor. Além disso, o produto deve ter uma categoria. Armazenar os pedidos de venda, data total feitos pelos clientes. Um pedido pode ter diversos produtos. Todo produto deve ter o registro do empregado responsável. Armazenar empregados, nome, cargo, salário, bônus, empregado superior, responsáveis por fazer os pedidos. Aqui é o modelo que ele criou, né? Aqui já está pronto. O ideal é pegar isso daqui e desenhar, né? Que nem eu fiz aqui. E aqui, o que ele está querendo dizer? Ó, primeira coisa que ele pede aqui, seja capaz de armazenar estados e as cidades. E uma cidade obrigatoriamente deve pertencer apenas a um estado. Então essa primeira parte aqui, né? Que ele pega aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Ó, o cliente reside em uma cidade. E uma cidade deve pertencer apenas a um estado. Então aqui, essa cidade tem que pertencer apenas a um estado. Você sempre olha assim, da cidade para cá. E o estado ele pode ter N cidades. Um estado pode ter N cidades. E o cliente ele só pode residir em uma cidade. Um cliente para uma cidade. Assim como você pode ter vários clientes da mesma cidade, mas eles são entidades diferentes, né? E olhando daqui para lá, a cidade pode ter N clientes. A cidade pode ter N clientes, que é o que eu estava comentando. Então vamos lá. Segunda parte aqui. Armazenar clientes, nome e o telefone. Todo cliente deve pertencer a uma cidade. Isso daqui é a configuração de dentro da entidade. Armazenar produtos, blá 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 blá. Todo produto deve pertencer a um fornecedor. Aí que aqui ó, a gente já entra aqui na segunda parte, ó. Todo produto deve pertencer a um fornecedor e deve conter uma categoria, que ele fala, né? Cadê? Todo produto deve pertencer a um fornecedor, além disso, todo produto deve ter uma categoria, que é o que ele está fazendo aqui. O produto tem um fornecedor, apenas um. Só que o fornecedor ele pode ter N produtos.
O produto ele só pode ter uma categoria e a categoria pode ter N produtos. Armazenar os dados de venda total feitos pelo cliente em um pedido para ter vários produtos. Todo pedido deve ter registro do empregado responsável. Aqui é o pedido, né? O pedido ele tem que conter um empregado responsável, 1 para 1. O empregado ele pode ter N pedidos. Assim como o cliente também pode fazer um pedido. Mas um pedido, automaticamente, ele tem que ter um cliente e tem que ter um empregado, que é o que ele diz aqui, né? Feitos pelos clientes. Um pedido para diversos produtos. Todo produto deve ter o registro do empregado. Então, assim, você está concatenando, digamos, cliente e empregado numa terceira tabela. Tabela cliente, tabela empregado, vamos falar certo, né? Entidade cliente, entidade empregado, concatenado numa nova entidade pedido. Armazenar os empregados, nome, cargo, salário, bônus, empregador superior e responsáveis por fazer os pedidos. Então, aqui ele já, digamos assim, já carregou todos os dados, né? Daí você pode ver aqui, ó, você usa ID cliente como primary key, chave primária. Por quê? Porque dentro aqui, ó, eu vou jogar a minha primary key dos clientes. Eu não vou jogar o nome do meu cliente, eu vou jogar o código dele aqui dentro, eu vou jogar o código do meu empregado aqui dentro. E o meu pedido, ele vai ter um código aqui também, que é o primary key, né? Daí você vai concatenando cada chave, é como se fosse um ponteiro. Você joga para lá e para cá, para lá e para cá, e você consegue, digamos assim, criar integridade no que você está fazendo. Deixa eu ver o tamanho do tempo disso. 17 minutos. Eu vou parar aqui e depois eu continuo.